Porque no final das contas, a escolha vai ser É dele, deles. a experiência Você dele. mostra o caminho. Sim. Você pode até pensar nas consequências. Imaginar. Mas a escolha vai ser daquela pessoa. Não vai ser sua. É difícil E aí é isso, difícil, é porque difícil isso. é como se você estivesse abrindo mão do seu filho. Exatamente. Porque eles começam a se voltar para os grupos. Que são os grupos da escola, os de amigos. E aí os amigos são muito mais interessantes. Pode ser para ir na casa de um ou de outro, para ficar conversando. Vai ser muito mais interessante do que ir com a gente no cinema assistir o filme do momento. Mas isso é um sacrifício enorme para um pai que às vezes não dá Porque o sai braço de a torcer, cena e os pais não exatamente. querem sair de cena. É difícil. É verdade. Porque assim, você vai ter que começar a confiar na educação que você deu. Você vai ter que confiar nas pessoas que estão perto dele também. Exato. De que ele sabe selecionar essas amizades, né? Porque a gente não vai poder barrar tudo. Porque quanto mais a gente impõe, mais a gente se afasta. E aí Gente. parece que eles são difíceis, que eles são confusos, que a cabeça deles não encaixa em lugar nenhum, sabe? Mas eles estão no momento de descoberta. E aí a gente entra muito mais na orientação do que na imposição, né? Não é hora de ensinar mais. O que precisava ser ensinado já passou. Agora é hora de confiar, orientar e tá ali. Não deu certo ali, como eles deu ruim. Tem pra quem voltar. Exatamente. Tem quem vai ajudar. Mas tem que ter consciência, né? Do que tá fazendo. Você tá preparada para essa fase? Porque você tem duas Não filhas. sei. Eu sempre falo que falar é muito mais muito fácil do que quando a gente tá passando. Tem o ditado, né? Como que é? Pimenta nos olhos dos Não, outros. não, não. Casa de ferreiro, espeto de pau, pau. verdade, Eu falo isso sempre. Eu falo isso até pros pais, às vezes, que me procuram. Mas é mais fácil, né, quando você é psicóloga. Eu falo, não, em casa eu não sou psicóloga. A gente passa pelas mesmas agonias. Claro, uma coisa ou outra que a gente estuda ajuda você a parar pra pensar um pouco mais. Mas eu sou uma pessoa normal, gente. Fala, uma mãe normal Uma mãe também. normal, uma mãe que às vezes surta. Às vezes... normal. E no seu caso, são duas meninas, né? Duas Você acha meninas. que é mais difícil ou é a mesma coisa, menino e menina? Não tem Eu acho nada que é a a ver mesma isso? coisa. Tudo depende de como a gente vai conduzir mesmo, né? Eles. É claro, eu sinto, e pode ser uma visão errada minha, mas eu sinto que as meninas geralmente são mais vulneráveis no sentido de colocá-las em sociedade, sabe? Eu acho que eu tenho que preparar muito mais uma menina pra estar em sociedade do que um menino. E não que eles não precisem de preparo, mas a mulher é uma figura mais vulnerável. Então, duas meninas, talvez, se eu tivesse um menino, eu me preocuparia ainda muito mais com elas do que com ele. E não que eu não me preocupasse com ele, mas eu sei que ele estará em menos exposição. É, porque acho que o risco talvez seja aí equilibrado, mas assim, eu sei que ele vai sofrer, por exemplo, menos assédio. Eu sei que ninguém vai ficar falando da maneira como ele vai tá vestido. Se acontece alguma coisa, a culpa não vai ser dele, entendeu? Agora, voltado pras meninas, eu sei que vai. Então, acho que desse ponto tem um pouquinho. Você tem uma dupla preocupação aí, né? Exatamente. Uma missão. Uma próxima menina pra lutar no kickboxing, boxe. Já prepara, já prepara. Vai no judô, a faixa preta no judô. Aí quem sabe, né? A mãe coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquila. dorme Só que não. A gente nunca mais dorme tranquilo. É verdade. Minha mãe que fala, uma vez filho, filho para sempre. Não Filho tem pra como. sempre. Casou, a gente se preocupa. Tá velhinha, a gente tá se Filho é filho pra preocupando. sempre. É verdade. Você até falando em questão de deixar os jovens, os adolescentes tomarem as decisões, as escolhas, a gente vê muito isso na questão de uma criança, de adolescente, ultimamente, que estão saindo de casa por escolha. Tipo, fogem no meio da noite, saem da casa. Eu acredito que seja por causa dessa pressão do pai e da mãe de proibir isso, proibir aquilo, não conversa com isso, não conversa com aquilo, ou tem um outro agravante é difícil aqui. a gente pegar, assim, uma situação que acontece. Podem ter vários fatores. Pode ser o fato de essa criança ou esse adolescente, ele não tá se sentindo seguro ali, uma casa muito opressora, ele vai querer sair dali de qualquer jeito. E às vezes aquilo ali tá tão insuportável que é melhor ele ficar na rua, correndo os riscos que a rua vai trazer pra ele, do que estar em casa. Porque estar fora é menos sufocante do que estar ali dentro de casa. Pode ser rebeldia também.
pode ser, às vezes, um jovem que simplesmente não aceitou um não, ainda que tenham pais amorosos, pais que acolham, pais que conversem, e aí faz. Então é muito difícil a gente pegar e generalizar, porque podem ser várias coisas que acontecem, né? Que a gente vê muito isso, né, ultimamente, os adolescentes pegando, eu sair, conhecer uma pessoa no Facebook, marca um encontro Isso é um e perigo, some. e entra assim, cadê a supervisão? Porque ainda, quando a gente fala de escolhas, quando a gente tá falando de deixar que eles tomem decisões, tem decisões que não cabem a eles, entendeu? Exatamente. A gente tem que ensiná-los a tomar decisões da maneira correta. Mas se eu vejo que meu filho tá indo pra um caminho onde não tá legal, eu não vou esperar ele se lascar lá na frente pra tomar uma decisão, entendeu? Ou tentar proteger. Trazer pra Mas perto, ainda né? que sejam adolescentes, isso precisa ser supervisionado de alguma maneira. A gente precisa estar de olho com quem eles estão falando. A gente precisa saber o que eles estão fazendo. E aí entra a gente construir essa relação com eles quando eles são crianças. Porque eles precisam trazer pra gente com quem eles estão conversando, sem medo do que vai acontecer. Sim. Sem medo de serem punidos, porque muitas vezes eles deixam de falar pela punição que vem depois. Mas eu acho que isso deve ser um tabu para os pais também, em ser transparente com os filhos e deixar que os filhos também se exponham, né? Porque a gente não sabe fazer isso, né? A gente não aprendeu a fazer isso. Exatamente. E aí, quando a gente tem que se colocar nessa posição de inverter tudo aquilo que você aprendeu, assim, de bem que ajeitar ali tudo aquilo que você sabe. Sim. Então, vai ter coisa que você vai falar, ok, isso daqui foi bom, tem coisa que não foi legal, e ajustar isso de maneira que encaixe o que tava bom, o que não tá, e modificar, né? E toda mudança é incômoda. Eu acho que uma mãe e um pai mais amigo traz essa facilidade, né? De você saber onde seu filho está, Sim. com quem ele anda, Mas com aí quem a ele gente tem que tomar conversa. cuidado também desse pai, mãe, amigo. Porque nós podemos ser, né? Pra confiança mesmo, a gente pode. Mas a gente não pode sair do papel de que nós somos pais deles. Os pais. Então, nós seremos ali tudo que eles precisam. Mas sendo pais também. Podemos ser amigos? Podemos. Sem deixar de exercer e de que eles saibam que nós somos ainda os pais deles. Tudo arriscado, né? É uma via de mão dupla, né? É uma loucura. Ai, ai. Bom, As suas 20 perguntas. eu tenho as minhas 20 perguntas, pessoal. As minhas 20 perguntas. Mas antes de chegar nas perguntas, eu queria falar sobre essa relação. Entra até na pergunta da Jaque a respeito. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!